Você que está começando na fotografia deve ter se perguntado ou está se perguntando várias vezes qual é a melhor máquina para você comprar ou até mesmo trocar a que você já tenha. Eu sei, eu já fiz essas perguntas várias vezes quando eu estava começando também. Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho 4 coisas que você, fotógrafo iniciante, deveria saber antes de comprar uma máquina. Fala, meus iluminados, eu sou Roger Gonzalez e esse é mais um vídeo para o canal. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like já desse vídeo, que isso ajuda bastante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que tem um assunto legal, para poder recomendar para mais pessoas. Compartilhe ele com outras pessoas, que isso pode ajudar bastante, porque o intuito aqui é passar bastante informação e ajudar você que está começando na fotografia a trilhar o melhor caminho para você ter fotos maravilhosas, ok? Então, beleza, vamos lá, bora pro vídeo. Qual máquina eu devo comprar para começar na fotografia? Vale a pena trocar de máquina? Qual o equipamento o iniciante na fotografia, o que está querendo começar na fotografia, deve comprar? Então eu dividi em 4 pilares para se fazer um bom ensaio, tá? Luz, composição, direção e lente. Eu vou explicar um pouquinho de cada um para você entender o porquê eu não coloquei máquina ali nesse processo. Vamos falar um pouco de luz, tá? Eu costumo dividir basicamente em 2 parâmetros, tá? Uma luz de transição suave e uma luz mais marcada, com uma transição dura, tá? Quando eu vou fotografar, basicamente 90% a 85% dos meus ensaios eu utilizo luz natural. E grande parte assim desses ensaios que eu faço, eu gosto de utilizar ambientes mais internos, como dentro de um ambiente de casa, uma varanda, algo que eu não tenha uma influência direta do sol ou de uma luz muito forte em cima do modelo que eu estou fotografando, tá? Dentro desse contexto, eu costumo usar bastante luz, uma luz mais difusa ou rebatida, essa luz que invade o ambiente onde a gente está fotografando, que aí pode ser uma casa, como te falei, pode ser uma varanda, pode ser N lugares onde tem essa entrada de luz, tá? E aí eu busco sempre trabalhar com uma transição suave entre o highlight, a luz mais forte, onde vem a minha fonte de luz, que pode ser uma janela, pode ser uma porta de vidro, pode ser até uma porta aberta, né? Ou a luz que venha de fora, por exemplo, que venha de uma varanda, quando a gente estiver numa varanda. Então eu gosto de trabalhar bastante essa transição suave, ou seja, onde vem a minha fonte de luz, que pode vir, por exemplo, da esquerda, pode vir da direita, né? Até mesmo de cima, vamos dizer assim, mas eu gosto mais das luzes laterais, né? E é onde a transição entre essa luz alta, né? Essa luz mais, esse highlight, e até onde eu trabalho as sombras, que seja suave, não seja muito forte. Então você tem uma luz mais suave de um lado e você tem essa transição até ela chegar para o ponto um pouco mais escuro, entende? Onde você tem aquela questão do volume que você dá, você valoriza bastante certas partes do corpo, trabalhando com sombras também. Tá? Então, você trabalhar essa luz, você visualizar essa luz em alguns ambientes, se você estiver numa casa, por exemplo, quando eu faço meus ensaios, faço bastante ambiente interno de casa, você pode trabalhar bastante, por exemplo, uma luz de janela e que você pode colocar uma cortina, por exemplo, aquelas cortinas brancas que tem um voal, ou ela trabalha bastante com uma questão de difusão, né? Você pode usar essa luz, por exemplo, que já vai dar uma suavizada por causa da cortina e trabalhar essa transição aproximando mais o modelo da janela ou distanciando um pouco mais, tá? O que eu gosto de fazer também, que eu faço bastante aqui nos meus ensaios, é fazer como eu tenho uma porta de vidro aqui na sala, né, ela é toda de vidro, então eu coloco a modelo entre essa porta de vidro, que é uma luz que vem de fora, que ela basicamente bate lá no quintal e ela vem entrando, né, através dessa porta de vidro, né? E também eu gosto de colocar ela entre a cortina, que é uma cortina que não é branca, ela é mais pro tom de cinza, cinza claro.
Ali eu consigo trabalhar uma luz que vem de fora, que é um pouco mais forte, mas ela já vem um pouco mais difusa também, entende? Porque não é uma luz direta que vem do sol. E por ser a cortina mais clara, então ela oferece para mim um sistema de rebatedor, né? Então ela clareia também um pouco, ela não deixa aquela luz muito escura, muito forte. Entende? Então isso é legal para você trabalhar bastante retrato, para você fazer meio corpo, entendeu? E essa luz suave que vem, como você compõe atrás ali da cortina e a mão na porta, por exemplo, porta de vidro, você consegue tanto trabalhar essa lateral ali, essa transição lateral, como você pode também ir ali para fora e trabalhar um pouco uma composição de reflexo. Isso fica bacana, eu uso bastante nas minhas luzes, eu uso bastante nas minhas fotografias. E também a gente tem a transição mais marcada, a transição mais forte, onde você trabalha uma luz mais forte, uma luz mais direta, por exemplo, você pode pegar um final de tarde com o sol, né, e trabalhar umas sombras que venham, que podem vir, por exemplo, de uma persiana, que pode vir de algum pilar, por exemplo, no caso eu tenho pergolado aqui em casa, então ele dá umas sombras entre as luzes do sol. Isso pode causar um efeito bem legal também. E aí, lógico, depois, na pós-edição, você consegue regular, né, fotografando em RAW, você consegue recuperar algumas informações que tem nas luzes mais baixas e você pode ajustar um pouco mais, equilibrar esses dois lados, highlight e áreas de sombra, as luzes mais altas e as áreas mais escuras. Isso também é legal, só que isso produz uma transição mais justa, uma transição um pouco mais dura, não é aquela coisa mais suave, está na luz mais alta e ela vem ficando mais suave, 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 até que ela fica com shadows ali, as sombras menos acentuadas. Nesse caso que você for trabalhar com uma luz mais direta, por exemplo, com um final de tarde, 4, 4 e meia, assim que o sol está um pouco mais angulado, né, você pode também trabalhar isso, dar um outro conceito na foto bem legal, tá? E aí você usando áreas de sombra, por exemplo, o sol pode bater numa janela e aquela divisão de uma janela, ela pode criar uma faixa tanto horizontal como na vertical. Isso pode criar um efeito bem legal também na sua fotografia com uma luz mais marcada, beleza? Então isso é bem legal você trabalhar quando você vai enxergar, quando você enxerga a luz, quando você começa a ver como é que essa luz ela incide dentro do ambiente, se ela está sendo vindo rebatida, se ela está mais suave ou se ela está entrando de forma mais dura, você pode trabalhar bem essa questão, tá? O segundo item, a gente buscar posicionar mais o assunto em lugares estratégicos dentro do ambiente, tá? Como eu falei, eu uso bastante luz de janela, luz de porta, que é a porta de vidro, quando tem essa possibilidade, tá? Mas você também tem itens como cadeiras, você tem itens como sofás, você tem itens como cama, tá? Entre uma variedade de coisas que você pode estar usando ali para você compor uma história nesse ensaio que você vai estar fazendo. Eu uso bastante o sofá, que eu acho que em certos horários do dia ele me proporciona uma luz bem legal, né, que eu possa trabalhar assim um sofá, tanto deitado como sentado. Já fiz ensaio aqui também na cama com uma luz vinda da janela, e aí você trabalha bem esse ângulo. Você pode trabalhar estando fora da janela, por exemplo, pegando uma luz um pouco mais, essa luz que entra diretamente da janela, como você pode trabalhar também uma luz mais lateral, vindo na lateral com o assunto, com a modelo ali na cama, se você for trabalhar isso também é bem bacana. Outra coisa que eu uso bastante também, como eu tenho também na cozinha uma luz, uma porta de vidro, então eu gosto, no determinado horário do dia, trabalhar com o reflexo dessa porta. Tá? Então eu coloco o assunto atrás da porta de vidro ali e eu fico do lado de fora buscando o melhor reflexo que eu possa fundir ali. Esse reflexo que pode ser do céu ou das casas que estão na vizinhança e trabalhar um efeito legal disso para poder fundir e misturar, fazer ali uma mistura, né, com a modelo que está atrás. Isso é bem legal quando você vai fazer um ensaio sensual, por exemplo, que você quer
tirar um pouco demais, de repente, da produção que está sendo usado, deixar menos, vamos dizer assim, não vou dizer agressivo, mas deixar um pouco mais confuso ali para você não deixar tão exposto o modelo, por exemplo, você pode usar bastante desses itens que tem ali no reflexo e aí você cria um efeito bem legal nesse sentido. O que também a gente usa bastante quando você vai fazer umas fotos externas, por exemplo, num café, num restaurante, algo que tem aquelas vitrines que ficam bem entre as cadeiras e a rua, isso também cria um efeito muito legal para se usar. Então você pode compor o seu ensaio usando esses itens que você tem dentro de uma casa, ou dentro de um restaurante, ou até mesmo na rua, né? Então você pode usar escadas, pode usar, como eu te falei aqui, sofás, cadeiras, até para o chão mesmo, e até mesmo pegar alguns itens que você tem ali. Eu fiz um ensaio passado aqui em casa que eu tirei o colchão que estava na cama e coloquei na sala justamente para pegar essa luz mais direta que eu tinha no final de tarde. Fica bem legal mesmo, isso é bacana. É muito importante, você que está iniciando, você estudar e entender bem sobre regras de enquadramento, regras de corte, né? Posicionamento de mãos e braços, valorizar a forma se você estiver fazendo um ensaio feminino, por exemplo. Tá? Isso é bastante importante. Eu vejo bastante fotos de iniciantes pedindo que avaliem as suas fotografias, e eu vejo errando bastante com regras de posicionamento, com regras de cortes, podando, por exemplo, metade de membros ali, como de articulações como mão, como pés, né? E não sabendo usar corretamente o enquadramento ali, sabe? Então muita gente às vezes enquadra lá, pegando o corpo inteiro numa foto que poderia ser mais valorizado, poderia deixar mais um efeito bem mais bacana se cortasse meio corpo, ângulos que são mais variados, que você pode pegar de cima para baixo, de braço para cima, que a gente fala contra-plongé, né? Então, bastante importante para você que está iniciando a fotografia, estudar muito sobre enquadramentos e cortes e ângulos que você pode estar explorando dentro de um ensaio. Eu faço muito isso nos meus ensaios, principalmente quando eu vou fazer um trabalho, que eu vou fazer um retrato, por exemplo, que eu quero valorizar bastante o rosto, mas eu não quero ficar só naquela coisa mais trivial, reta. Então, muitas vezes eu pego um banquinho, subo mais acima do modelo e fotografo de cima para baixo, que valoriza bastante, principalmente quando eu fazer foto de build, assim, que você quer valorizar bastante o rosto, isso fica bem legal e bastante suave, e você pode pegar algumas partes também do corpo que pode compor isso. Então isso é bastante interessante você estar estudando. E saber cortar, saber os cortes, por exemplo, o corpo inteiro, que a gente fala plano geral ali, quando você vai abrir bastante a foto, corte do plano americano, para não podar no meio do joelho, ou subir demais, ou descer demais, e acabar perdendo um sentido, principalmente se você vai fazer ensaios femininos. Tá? Fica uma dica aí, você saber fazer um corte ali no lado certo, um pouquinho acima ali do meio da coxa, você pode valorizar bastante o corpo da modelo, principalmente pernas e bumbum, sabe? E se você cortar e fazer um ângulo muito vamos lá, mais alto e abrir um pouco mais e cortar no lado meio da coxa para baixo, você pode, por mais que a modelo tenha uma perna bonita, um corpo bonito, você pode desvalorizar ela. Então existe umas regrinhas ali para um ensaio, por exemplo, que você vai fazer, que você pode valorizar bastante o corpo da sua modelo ou do seu modelo, para você valorizar certas partes ou o que você quer na composição do modelo. Então fica essa dica aí para quem gosta de fazer ensaios femininos e até mesmo ensaios de pessoas ali. Isso é bastante interessante, tá? Por último, né, e não menos importante, mas eu deixei por último de propósito para explicar sobre o quarto pilar que eu acho que é importante para você ter um bom ensaio, a lente. Você saber escolher a melhor lente para o teu ensaio, para a fotografia que você quer fazer, isso é muito importante. Tá? Eu vejo muita gente se preocupando mais com máquina do que com lente, sendo que eu acho, na minha opinião, que deveria ser o contrário. Tá? Por que eu acho que a lente é muito importante? Tá? A lente ela pode proporcionar vários efeitos muito interessantes que pode valorizar a tua fotografia, principalmente o desfoque. Tá?
Se você puder optar por lentes mais claras, por exemplo, essas 1.4, 50mm tem 1.4, 1.8, as 50 também, as básicas aí de 1.8, 2.0, tem as 35, tem as 24, aí, se eu não me engano, as Yongnuo, o pessoal fala bem dessas lentes assim, que não são caras demais. Lentes 2.8, sabe? Até aquelas 4.0 também, dependendo da lente, funciona bem, tá? Isso eu estou falando de claridade, de abertura. Por quê? Que quanto mais aberta, né, a sua lente ali, vamos lá, 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, você vai ter menos profundidade de campo. Isso significa que você vai ter um maior desfoque, certo? Por que eu falo isso? Uma outra coisa que é interessante quando você trabalha com uma lente dessa é o efeito de desfoque. Você dá aquele efeito que o pessoal fala que é efeito de cinema, né? Que você centraliza o teu modelo, você centraliza o assunto que você está fotografando, traz ele para a fotografia, chama atenção para quem vê para ele, né? E o resto você desfoca tudo porque não é, nesse caso, importante. Quando eu vou fazer um ensaio feminino, eu quero enfatizar a pessoa, a modelo, né? E o resto faz parte da minha composição, mas não é o item principal, porque vai tomar a atenção, né, de quem está vendo, entendeu? Para um todo. Eu quero que chame atenção para modelo ou para algo específico que eu esteja mostrando, tá? Isso é bastante interessante. E a grande sacada, a coisa que eu acho bastante importante, até mais importante, quando você trabalha com uma lente que te possibilita ter uma abertura maior para você ter esse desfoque maior, essa profundidade de campo, né, é que você pode eliminar itens indesejados dentro da sua cena. Muitas das vezes, eu tenho aqui em casa uma prova disso, que muitas vezes você tem itens ali no fundo que você não quer, que você não pode remover, né? Às vezes um quadro, às vezes é um item ali que você não pode remover, ou o ambiente muitas das vezes não é tão legal assim, né? Isso eu acho que é uma realidade de quase todo mundo que está começando na fotografia, que muitas das vezes tem que fotografar ou precisa fotografar, precisa treinar, mas não tem condições de ficar toda hora alugando um Airbnb, uma mansão maravilhosa que custa aí R$1.000, R$1.500 ou até mais uma diária. Então, eu procuro ensinar a pessoa como ela ter uns truques, umas dicas bacanas para ela poder fotografar com o que ela tem, no ambiente que ela tem. Às vezes em casa, na rua, né, em corredor até, às vezes não dá nada para o corredor, mas se você tiver uma lente que te proporcione um desfoque bem legal, você consegue transformar esse ambiente que você não acha tão interessante, que às vezes nem é tão interessante, entendeu? Numa grande fotografia. Certo? Então, alguns itens como objetos dentro da cena que tem, né, que você não pode remover, se você pegar e usar uma lente mais aberta, eu uso bastante em 1.8, eu tenho uma cinquentinha, praticamente eu uso quase em todos os meus ensaios, uma 50mm 1.4, eu uso ela sempre em 2.0, 2.2, 1.8, e eu consigo desfocar basicamente tudo ali, alguns itens que tem ali em casa ali que eu não dá para tirar, ou às vezes eu esqueço de tirar, eu consigo fazer com que aquilo ali praticamente fique desapercebido dentro da minha composição, dentro da minha cena, e eu foco no modelo. Isso é bastante interessante e cria um efeito bem legal, um efeito visual para você poder valorizar a sua fotografia, certo? E eu poderia, vamos dizer assim, colocar como se fosse mais um item, mais um pilar, mas eu não coloquei porque é um caso à parte, que é a edição. Tá? Isso é uma coisa posterior. Eu já tive fotos que eu fiz que do jeito que ela saiu da máquina já ficou incrível, praticamente eu não tive que mexer quase nada. Só fazer uma pele ali, acabou, entendeu? E colocar uma corzinha e foi. Então, assim, a edição é algo que realmente hoje em dia é importante você saber. Aqui no canal também eu vou dar dicas de edição, como eu trato as minhas fotos, como é que eu faço o tratamento desde a hora que sai da máquina até a hora que eu finalizo ela e salvo ela, né? Então isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para isso aqui não ficar muito longo, tá certo? Agora, por que eu não incluí máquina fotográfica como sendo um pilar importante para a sua fotografia, tá? Antigamente, né, se prezava muito pela qualidade de saída da fotografia.
era tudo impresso, qualidade de revista, outdoors, então tinha que ter aquela qualidade absurda, entendeu? Porque a saída exigia isso. Hoje em dia, basicamente, o que você precisa para uma fotografia ser boa de qualidade, 800 pixels por 800, no caso do Instagram, porque hoje é o grande veículo de mostrar fotografias hoje, de você mostrar seu portfólio, é através do seu site, através da mídia social, que uma das mais usadas hoje é o Instagram. O Instagram, se eu não me engano, tem uma outra versão, que é o padrão 5x7, se eu não me engano, que acho que é 1200 por 800, se eu não me engano, que você ainda consegue fazer não um formato quadrado, mas um formato mais retangular. Você pode ter a foto feita lá em 5000, em 3000, que ele vai reduzir para esse tamanho, tá? E a internet hoje ela exige, em termos de DPI, né, 72 DPI. Então você pode ter uma foto em 300 DPI, qualidade de impressão vai ficar ótima para imprimir. Mas você vai colocar isso na mídia social, você vai jogar isso para um Facebook, você vai jogar isso para o Instagram, ele vai baixar, converter para 72 DPI. Toda máquina hoje, até a mais antiga, né, ela fornece para você pelo menos de 2.500 pixels aí para cima, né, uma máquina de 6 megapixels, por exemplo, como essa aqui, que eu adquiri há pouco tempo, que eu comprei. Essa foi a primeira máquina que eu comecei na carreira, tá? Há 17, 18 anos atrás. Numa época lá eu fui roubado e agora eu consegui comprar ela no Mercado Livre, comprar uma máquina, né, igual, o mesmo modelo, né, por R$250. R$250 do jeito que está aqui. Comprei ela quebrada, gastei mais uns 150, R$200 para poder arrumar ela. Né, é uma máquina de 6 megapixels de 18 anos atrás. Ela foi lançada, se não me engano, em 2003. Tá? Eu faço fotos com essa máquina aqui que eu acho incrível. Incrível. Tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no resultado que eu faço com essa máquina. Tá? É a máquina, acho que das DSLR foi a primeira máquina digital amadora da Canon. Né? A primeira máquina profissional, se não me engano, foi a 1D. Né? Então, assim, qualquer máquina, desde a mais cara que você possa achar, até essa, da mais barata que eu achei, de R$250, você consegue, sim, produzir fotos incríveis. Incríveis. Tá? Por quê? Porque, como eu te falei, a resolução hoje em dia para você trabalhar na internet, você colocar foto, postar fotos na internet não é tão exigente. Não precisa ser grandes megapixels para você poder postar uma foto com qualidade. Tá? Por quê? Porque a qualidade está atrelado a todo esse elemento que você tem antes de chegar no sensor da máquina. Então, não adianta você ter uma máquina que tem uma captação bem grandiosa, aquela coisa em muitos megapixels, se tudo aquilo que vem antes de chegar no sensor da sua máquina e ser registrado, tá tudo ruim. Se você não tem uma boa luz, se você não tem uma boa composição, se você não tem uma boa direção e se a qualidade ótica, entendeu? E o efeito ótico que você pode captar através de uma lente também não for bom. Então, uma coisa que eu vejo bastante por aí, entendeu? Muita gente com máquinas caríssimas, entende? E não produzir fotos interessantes, fotos que chamem a atenção das pessoas, entende? E eu vejo pessoas, até mesmo eu, né? Eu comprei uma máquina dessa justamente para provar isso, que com equipamento aí de no máximo uma cinquentinha 1.8, uma máquina barata, por exemplo, que não chega a R$1.500, você consegue produzir fotos incríveis que chamem a atenção do seu público, que você consiga até mesmo atender alguns clientes, entendeu? Com muita qualidade, entende? E com um equipamento barato. Tá? Então, assim, você quer comprar uma máquina de entrada, você quer começar na fotografia, não se preocupe com o equipamento, com a máquina mais cara. O que eu sugiro para você, compre aquilo que você pode, que está dentro do seu orçamento hoje. Não se preocupe tanto com máquina, certo? Mas eu aconselho você a investir em lente. Tá? Não precisa ser a lente mais cara, mais profissional, como eu te falei. Até uma cinquentinha, por exemplo, 1.8, hoje em dia, também atende bastante para você fazer uns ensaios incríveis. Você tem máquinas usadas aí que a partir de lá de R$800, 900, 1.200, entendeu? Você consegue uma máquina que vai te atender, que vai permitir que você produza assim fotos incríveis, entende? E também até atender alguns clientes, os seus primeiros clientes aí, começar a ganhar
um dinheiro extra aí, ou até transformar isso em profissão, né, para você, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você veio até o final, eu entendo que esse assunto foi bastante relevante, que vai te ajudar aí a começar a sua carreira ou até você pensando em trocar seu equipamento, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, que eu possa fazer um próximo vídeo, deixe um comentário aqui, que com certeza o que eu puder responder a gente vai responder. E se for uma coisa bem interessante que cabe um outro vídeo aí, eu vou fazer com certeza, tá ok? Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo também as minhas mídias sociais para vocês darem uma olhada e analisar, dar uma olhada no meu trabalho, meu site, o Instagram, né? E eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo, beleza?